Olá, todo mundo do Simplificando Reino, é um prazer estar com vocês aqui, né? Com certeza. Tá falando sério? 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 Eu sou muito bom com isso não. Só falar oi todo mundo e pronto, acabou. Oi todo mundo, a paz do Senhor. Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Nesse vídeo de hoje nós estamos na Semana dos Namorados. Nessa Semana dos Namorados o vídeo tem que ser especial. E para tornar esse vídeo mais especial nós temos aqui convidados a Priscila, a pastora Priscila e o missionário Fabrício, que recentemente, posso dizer assim, recentemente casou, e nós vamos fazer uma mini entrevista aqui. Mas antes eu gostaria de explanar algum texto da palavra de Deus. E esse texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 25. Ele diz o seguinte: que todos que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso. Nós vamos dar uma paradinha por aí, porque quando nós falamos sobre treinamento, você vai falar assim, o que isso tem a ver com o namoro? E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui neste vídeo, porque muitas pessoas chegam ao casamento, chegam até mesmo ao noivado, chegam sem passar por um período de treinamento. E quando nós olhamos para dentro das situações, até mesmo da vida, nós somos treinados para tudo. Nós somos treinados na escola, nós somos treinados para formar no colégio, nós somos formados para entrar na faculdade, nós somos formados para entrar em um trabalho. E por que quando nós falamos sobre momentos emocionais, sobre vida sentimental, nós simplesmente, o olho brilhou, as coisas mudaram e a gente vai entrando em relacionamento sem um treinamento? Então, quando nós lemos esse versículo que nos fala sobre treinamento rigoroso, a segunda parte desse versículo fala que muitos entram nessa batalha, ou muitos entram nesse jogo, simplesmente para algo que seja perene, algo que seja passageiro. Por quê? Porque eles entram até mesmo já pensando em parar. E quando nós olhamos para dentro de namoro cristão, eu não vou entrar em detalhes se é namoro de corte ou se é um namoro mais liberal. O nosso foco aqui é que todos precisam passar por um período de treinamento, fazer deste período de namoro um período de treinamento para vencer as batalhas, tanto no futuro, seja no noivado, seja no casamento. E para isso nós vamos discorrer sobre alguns assuntos e eu vou fazer algumas perguntas básicas aqui para o nosso casal convidado. Então a primeira pergunta, ela está baseada dentro daquilo que nós levamos para dentro do nosso relacionamento. Porque quando nós começamos a namorar, o que a gente menos quer é pessoas por perto. Mas nós precisamos de alguns aliados, porque nós estamos namorando, nós estamos casados ainda. E eu gostaria de perguntar para o casal se eles tiveram algum problema ou se algum aliado ajudar eles nesse momento de namoro. Primeiramente, olá todo mundo do Simplificando Reino, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite, né, meu bem? Obrigado também por estar aqui, por essa oportunidade e podermos também contribuir para esse Simplificando o Reino para todos vocês. Essa questão dos aliados é muito importante porque quando você começa a namorar, realmente você não quer ninguém dando palpite na sua vida. Você não quer ninguém dando palpite. É sempre a primeira ideia, né? É sempre a primeira ideia. Mas ao decorrer do relacionamento não tem como você vencer sem nenhum aliado. É verdade. Não tem como. Não tem como você vencer sem pedir conselhos, não tem como você vencer sem ter alguém para que te direcione o caminho. Então, quando nós começamos a namorar, realmente a gente não queria ninguém por perto. Verdade. Mas no decorrer, assim, nos primeiros 3 meses, foi tudo as mil maravilhas. Aí depois vem a questão de incompatibilidade de gênero, de que ele teve uma criação e eu tive outra. Então, se a gente não tivesse uma pessoa para nos instruir, se a gente não tivesse alguém para ditar as regras, nós tínhamos sucumbido em questão do nosso relacionamento. E entra até um texto, que está lá em Êxodo, que fala muito a respeito de honrar pai e mãe. Porque muitas pessoas acham que só porque estão amando, ou passaram pelo período dessa paixão, eles largam tudo, deixam tudo para trás. E às vezes o pai e a mãe, eles entram numa divergência e que eles não olham muito isso, porque eles querem o que o coração está batendo. E o que vocês acham sobre isso? Nessa questão, eu e o Fabrício, a gente foi muito diligente nisso, porque a gente sabe a importância da bênção dos nossos pais. Portanto, eu mesmo, sendo já maior de idade, com a minha vida independente, ele foi lá em casa pedir para namorar, cumpriu todos os protocolos, porque a gente sabe que quando os pais a gente fala não,
e você ainda continua tentando, dá tudo errado. E para honra e glória do Senhor Jesus, a gente teve a aprovação dos nossos pais, né? Tanto dos pais dele, tanto do meu. Foi fácil conquistar o sogro? Né? Foi fácil? Foi fácil, porque a criação nossa era daqueles tempos antigos. Difícil foi conquistar os irmãos, né? Mas graças a Deus já conheci os irmãos, né? Mas isso é muito bacana, porque quando a gente entra num relacionamento, já que nós estamos correndo essa carreira e temos que ser treinado rigorosamente, isso passa por uma parte de treinamento, porque você tem que ir com as ferramentas certas, até mesmo para conquistar não só o seu amor, mas também a família, porque você acaba tendo relacionamento não só com a pessoa, mas com a família inteira. Então, esteja muito mesmo, a palavra usada aqui pela pastora Priscila, muito interessante, seja diligente a esses tipos de assuntos. Então, eu creio que se você começar com esse primeiro princípio, você tem grande chance de dar certo no seu namoro. Então, já que nós estamos falando sobre uma certa batalha, né, que nós temos que vencer até chegar ao fim desejado, que é o casamento, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro que a gente passa por muitas situações emocionais frustrantes e outros muito felizes, mas dentro do relacionamento de vocês, uma pergunta que eu gostaria de fazer: é melhor passar esse confronto emocional antes, já no período de namoro, ou deixar esse confronto para o período de noivado e casamento? Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ele vai passar esse período justamente no namoro, mas ele quer evitar. Então qualquer situação, seja ela sexual, seja ela familiar até, ele quer se esquivar disso para não ter problema no namoro, mas acaba agravando no casamento. Como é que vocês passaram por esse período de confronto emocional? Desde o começo, comigo e com a Priscila, foi diferente, porque nós preferimos passar tudo no namoro para ficar no casamento e ser muito melhor. A gente teve muito conflito em questão de criação mesmo. Então, nós nos permitimos ter as brigas, nós nos permitimos conhecer um ao outro, porque a gente já entrou no casamento mais ciente de como eu era e de como ele era. Então, a gente nunca evitou esses tipos de confrontos. Eu vou evitar porque eu não quero brigar, eu quero ter uma vida tranquila no namoro, eu quero curtir mais o namoro. Mas, às vezes, isso impede que você no casamento já chegue conhecendo, porque a gente nunca conhece a pessoa por inteiro, mas você já chegue conhecendo mais ou menos como a pessoa é. Porque quando você evita, como a gente namorou um tempo muito curto, 1 ano a gente namorou e nós já casamos, então a gente permitiu que essas incompatibilidades de gênero viessem à tona para acrescentar, porque se nós não tivéssemos passado o que passamos no nosso namoro, o nosso casamento seria bem frustrante. Seu namoro então foi tipo o canal, né? Simplificando o reino, né? Simplificando o bem reino. Simplificado. Então, dentro dessa explicação, nós vamos para a terceira pergunta. Então, essa terceira pergunta ela é muito característica com o momento futuro. Claro, eles passaram pelo período de treinamento, né? Agregaram pessoas ali, mas agora eles estão sozinhos na batalha, né? Eu acho que é exatamente aquilo que o texto lá em Gênesis nos fala: deixai pai e mãe, ou seja, você saiu debaixo do conforto da casa e agora você tem que fazer tudo sozinho. Então, o que você está levando na bagagem? Essa é a pergunta, né? O que você trouxe nessa bagagem do namoro para o casamento, ou seja, coisas que deu certo lá e que vocês trouxeram para cá, ou até mesmo que deu errado e vocês trouxeram e continuou dando sérios problemas. Eu acho que primeiramente é o saber ceder algumas coisas, porque nem tudo você está certo. Então eu procuro entender muito mais a minha esposa nessas questões de briga, em tudo, no relacionamento por inteiro, né? Porque é complicado essa questão do ceder, porque, querendo ou não, eles acabam cedendo mais do que a gente, mulher, no caso. Então, o que a gente trouxe na bagagem foi, primeiramente, os princípios que os nossos pais nos ensinaram. O exemplo de casamento que eles tiveram, o exemplo de relacionamento que eles tiveram, a gente trouxe, porque um relacionamento sem princípio, ele não flui, ele não tem como ir pra frente. Então, o que a gente trouxe do nosso namoro foi essa questão de ouvir mais o outro, porque no namoro a gente acaba não ouvindo, a gente ouvindo mais um ao outro, aprendendo a ceder e aprendendo a respeitar o momento do outro.
Esse foi uma das... Ter Deus em primeiro lugar. Ter Deus também. em primeiro lugar, porque se a gente não tivesse Deus em primeiro lugar e esses princípios básicos de que é ser família, de como vencer sendo família, a gente tinha tido seríssimos problemas no nosso casamento. Eu vou fazer a leitura de novo do texto que está vigente, que a gente está colocando aqui, só para a gente discutir o último assunto. E esse texto diz o seguinte, é 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Ele diz assim: todos competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso. E a segunda parte diz o seguinte: para obter uma coroa que logo perece, mas nós competimos para uma coroa que seja eterna. Ou seja, até mesmo a questão de relacionamento, muitas pessoas entram no relacionamento, seja mesmo para casais, eles entram no relacionamento e logo já pensam em desistir. Né? É algo que eles competiram, mas eles não querem que aquilo seja eterno. Ou mesmo, eu não consigo mais estar junto, não consigo mais permanecer junto, que é um dos conflitos do casamento. Mas nós cristãos, nós competimos para que isso seja eterno, até que a morte nos separe. E como que vocês veem esse ponto desse texto dentro da vida de vocês, até que a morte nos separe? Já deu vontade, às vezes, de desistir do barco, pular fora? Nossa! Todo relacionamento, eu acho que a gente tem aqueles momentos. Momentos que você está lá no alto, que o casamento está uma maravilha, mas o momento que você também está muito frágil. Mas a gente tem que saber ponderar as coisas, né? No nosso namoro mesmo, a gente teve muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Muitas vezes a gente chegou a sentar e falar assim, não, vamos parar por aqui, vamos desistir aqui. Mas uma coisa que sempre foi muito interessante, o Fabrício ele sempre foi muito perseverante. E essa perseverança dele que tem me ensinado sempre, porque a gente pensou realmente em desistir e jogar tudo pro alto, mas aos 7 meses de namoro ele me pediu em noivado. E aos 7 meses ele chegou, não, eu quero noivar. E uma frase interessante que ele chegou na casa do meu pai, falando que ele falou assim, eu não cheguei aqui para namorar, eu cheguei para casar. Então ele já tinha essa ideia de algo eterno e ele me ensinou durante o relacionamento a ter essa visão de algo eterno. Portanto, nós namoramos 1 ano e casamos e temos a certeza que será até que a morte nos separe. Muito bom. Então esse é o vídeo Simplificando o Reino, né, para os namorados aí, para aqueles pretendentes ao casamento. É um assunto que eu gostaria de deixar para vocês, uma dica, é que vocês treinem. Entre num campo de batalha mesmo, vá ao limite no seu namoro, não no limite para avançar sinal, não, no limite das suas emoções. Ou seja, aprenda a dizer não, aprenda a frear algumas situações, porque você aprendendo isso no namoro, certamente você vai ter um casamento feliz. Né? Eu tenho o meu casamento com a minha esposa, a pastora Lana. Nós comemoramos recentemente 11 anos de casados. Chegaremos lá um dia. Sim, com certeza. E eu posso dizer para vocês, casamento é uma delícia, é muito bom. Gente, casa mesmo, porque é muito gostoso casar. Mas desde que você tenha um bom namoro, né? Se você errou no namoro, você vai ter sérios problemas no casamento. Então fica uma dica aqui do Simplificando o Reino. Treine bastante, treine a mente, treine as emoções, para que Deus possa abençoar a sua vida sempre. Então é isso aí, galera da telinha. Esse foi o vídeo da Semana dos Namorados. Eu espero que você esteja namorando. Mesmo que você esteja casado, continue namorando. E tenha sempre Deus no centro das suas emoções e no centro do seu relacionamento. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa história do casal Priscila e Fabrício, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas. Também não esqueça de colocar o seu dedinho lá no sininho para que você receba as notificações. Se você quiser deixar algum comentário aqui a respeito daquilo que você passou no seu namoro ou no seu relacionamento, pode deixar também o comentário aí embaixo. E que Deus em Cristo te abençoe de sempre.